Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael de Castro Andrade e eu sou designer gráfico, professor e um dos sócios do Pensar Infográfico. Pensar Infográfico é um projeto de ensino de infografia e visualização de dados que eu fundei lá no ano de 2014 junto com o Fabiano de Miranda, também professor e pesquisador da área. Bom, o Pensar Infográfico, a grande preocupação nossa é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor e utilizar os infográficos no dia a dia. Então, uma grande demanda assim que as pessoas acabam tendo. Eu queria comunicar de uma forma mais rápida, ou então queria sintetizar algumas informações. Bom, tem muitas dúvidas sobre o que é o infográfico exatamente. A gente vai ver nessa apresentação que eu vou fazer para vocês que algumas coisas são confusas, mas o infográfico, os bons infográficos mesmo, eles vão combinar algumas questões que vão entregar de uma maneira muito fácil as informações de um conteúdo para a gente. E para isso a gente precisa ter em mente que eles precisam estar bem estruturados e organizados, visualmente e também do ponto de vista do conteúdo. A gente vai ver algumas estratégias ali para extrair esse conteúdo dos textos ou etc. E também algumas estratégias ali que a gente pode colocar para as pessoas visualizarem esses infográficos. Pensando no contexto que eu acho que é o que levou você a ver esse vídeo, pensando nas apresentações e etc., muito que a gente vê são, às vezes, por uma certa inabilidade ou então por não saber mesmo, a falta de orientação, como que utilizar de uma maneira melhor as imagens, ou então não usar aquele slide que é fechado com texto, né? Um monte de texto que fica difícil de ler e acaba não te ajudando a apresentar alguma informação, algum conteúdo que você está pretendendo. Então, esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês a seguir, ele tem muito mais a ver com isso, assim, né? Como que eu posso usar o infográfico numa apresentação, numa explicação de algum projeto, e isso ajudar não só a falar, mas apoiar e explicar melhor para minha audiência o que eu estou querendo propor, certo? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente lá no contato@pensarinfográfico.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, @pensarinfográfico em quase todas as plataformas. Certo? Muito obrigado e fiquem agora com a apresentação. Bom, então essa apresentação é sobre infográficos, principalmente voltado para designers, pensando assim nas apresentações de projeto, né? Como que esse conhecimento da infografia pode auxiliar nessas questões. Bom, então para iniciar, eu acho que antes de tudo, antes de começar a falar sobre o infográfico, o que é, o que não é e etc., e mostrar exemplos que é o que a gente vai passar e depois comentar um pouco de algumas soluções que a gente pode ter e algumas dicas. Primeiro, qual que é o processo geral assim de produzir um infográfico? Tem vários na literatura, se a gente pegar questões mais técnicas, tem um monte de livros recomendando processos de produção de infografia, falando como que isso é feito em tal lugar, como que tal pessoa faz. Assim, é possível utilizar qualquer um desses processos. Mas o que é mais interessante é assim, esses processos basicamente eles têm que passar por três etapas, né? Então a primeira ali vai vir um conteúdo, tem um conteúdo que você tem que pesquisar e ele tem que ser analisado, né? Às vezes esse conteúdo já vem para você ou você vai atrás dele, né? Então, no caso, pensando na redação de jornal, o jornalista traz esse conteúdo para o infografista e o infografista vai tentando destrinchar ali, às vezes até junto com o jornalista. Mas se você está produzindo sozinho, pensando no contexto de apresentação ali, eu estou querendo apresentar determinado ponto, então eu já marco ali, começo a analisar, putz, isso daqui daria para ser comunicado de tal forma. Se fosse uma imagem aqui, talvez funcionasse melhor. Então eu vou marcando os pontos-chave desse conteúdo inteiro, pensando que eu vou fazer uma transposição. O texto ele precisa daqueles parágrafos, de uma certa construção, porque a pessoa vai ler passo a passo, não dá para ela ir pulando. Quando a gente está passando para o infográfico,
a figura muda, né? Então eu tenho outros aspectos que são interessantes. Então, às vezes eu preciso desses pontos-chave para eu começar a pensar quais vão ser os meus blocos de informação. Os blocos de informação são esses conjuntos, né? Que vão ter que a gente vai ver ali, né, que tem um mapinha, um título, um textinho, algumas coisas desse jeito, certo? No segunda parte, assim, uma segunda etapa, macro etapa, seria selecionar e transformar. Então eu já tenho mais ou menos demarcado ali quais são esses tópicos chaves e eu começo a selecionar como que eu vou representar eles. Então, no caso ali do nosso texto, tem um texto sobre uma baleia da Wikipédia, né? E daí fala sobre tal a baleia. A maneira mais fácil de eu representar alguma coisa, em vez de eu colocar o nome dela, eu colocar uma foto dela, né? Então a foto associada com o nome tem uma pregnância maior, chama mais atenção. E daí eu começo a criar as minhas estratégias. Se eu vejo o nome de um lugar, de um país, às vezes será que não é legal colocar um mapa para representar ou indicar que esse país é tal país? Tem algumas coisas que tem que ser em texto mesmo. Geralmente, quando são conteúdos mais abstratos, por exemplo, eu quero falar humanidade, é melhor eu usar o texto do que necessariamente uma imagem. Então, nessa segunda etapa, eu vou fazendo essas seleções. E por fim, é a parte que a gente chama de layout mesmo, que é onde eu organizo e finalizo essas informações. Então eu já separei as fotos, eu já separei os elementos, o que vai ser explicativo, as ilustrações e etc. E organizo isso no espaço visual. E aí que está uma grande questão que as pessoas sempre me perguntam, para mim ou para o Fabiano no dia a dia, assim, eu não sei mexer em nenhum software gráfico, assim, eu não sei mexer no Illustrator, nem no Photoshop, nem etc. Eu só mexo no PowerPoint e no Excel. E o que a gente fala é, você só precisa do PowerPoint e olhe lá ainda, né? Dá para fazer no Paint um bom infográfico. A questão é, eu tenho que ter muito claro essa anatomia ali, né? De que tem um título que tem que me chamar a atenção, explicar o que eu tenho que falar. Ele tem que ter uma imagem que seja uma porta de entrada, que me atraia para dentro desse infográfico, e geralmente é o assunto principal. Eu vou comentar um pouco disso lá no final da apresentação, né? E eu tenho que ter esses outros elementos. Tudo dentro do infográfico me ajuda a explicar aquele tema que eu estou querendo. E o infográfico ele sempre tem que começar com uma pergunta. E você tem que ter muito claro que pergunta que é que você quer responder. Nesse nosso caso aqui, é, como que é uma baleia? Né? Então ele responde, a anatomia de uma baleia. Uma baleia é assim, assada, ela tem tais e tais coisas, e aí você começa a explicar. Quando essas definições estão bem amarradinhas, a gente tem um bom infográfico que ajuda a explicar de uma maneira muito rápida e quase falando por si só o tema que a gente está querendo adotar. Né? Bom, com isso em mente, assim, os infográficos a gente encontra ele em infinidade de lugares e tem um monte de formas de utilizar eles. Né? Uma delas seria com nas receitas, né? Tipo mostrando, apresentando, detalhando as receitas, ou então para tratar de dados. Esses são os mais comuns que a gente acha, né, no jornal, tratando de dados sobre futebol ou então algum outro esporte, ou então mostrando como que funciona um prédio público, o que está organizado dentro dele, etc. Também tem alguns infográficos que eles têm uma função mais que seria quase de comunicação, assim, propaganda, mas que tem um fundo explicativo, né? Esses daqui são alguns infográficos da Petrobras explicando como que funcionava lá a fibra ótica lá nas escavações do pré-sal, né? Então é um infográfico que está mostrando, tem esse viés publicitário, né? De mostrar a Petrobras, mas como que ela usa uma tecnologia que ela criou. Então isso é bem interessante para alguns usos. O infográfico ele tem um potencial, não só o infográfico, mas as outras visualizações de informação, que acho que cabe explicar isso aqui. Por exemplo, um mapa, ou então um gráfico de barras, um gráfico de pizza, ele não é infográfico. O infográfico seria o conjunto de vários elementos desses de explicação visual, unificados, todos explicando um único tema.
né? Então, se eu tenho só um gráfico, só um mapa, resumindo, se eu tenho só um nome, eu já tenho um nome para isso, né? Ele não é um infográfico. O que a gente vai ver? No contexto político, assim, de acesso de informações, os infográficos são muito úteis. Esse daqui é um documento chamado Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. É um documento da Prefeitura de São Paulo para explicar onde que eu posso abrir comércio ou construir residências e etc. E ele tem vários diagramas e alguns pequenos infográficos explicando todo esse processo, né? Então essa tela aqui mostrando como que essa lei foi construída, né? A participação. Então eu consigo tornar muito mais acessível alguma coisa que poderia provavelmente sair no Diário Oficial da União como um texto de páginas e páginas, ele está muito mais acessível. Eu tenho entradas de leitura, né? Eu posso começar a ler de um ponto, consigo comparar. E essas ilustrações e recursos visuais me ajudam a acessar essa informação de uma maneira muito mais direta e objetiva, né? Os infográficos tradicionalmente eles saem lá do contexto jornalístico, né, onde a gente mais tem a profusão de infográficos. Tem algumas revistas que são bem clássicas nessa produção de infográficos, como a National Geographic. Esse infográfico aqui é sobre a coluna de Trajano, feita por um infografista chamado Fernando Batista, né? Então ele produz, ele fez uma maquete em tamanho real, tamanho real não, em tamanho escalonado dessa coluna que tem lá em Roma, se eu não me engano, e que essa coluna ela conta a história de uma batalha, né? E daí ele vai falando como que ela foi construída, o que tem nela. E ela tem uma questão muito importante para o design gráfico, porque a inscrição dela, as letras maiúsculas, foram utilizadas para a gente para criar os alfabetos que a gente conhece até hoje, né? As letras maiúsculas. A gente também vai ter alguns infográficos em guias turísticos explicando como que são os objetos ou os monumentos ou os lugares por dentro, sem eu precisar entrar, né? Tipo como se fosse um mapa expandido, assim, mas com várias explicações de outros conteúdos, né? Então nesse daí tem uma basílica e o que eu encontro dentro dela, né? Tem alguns infográficos voltados para o público infanto-juvenil, tem uma gama enorme, né? Tipo, tem uma faixa etária ali é, entre mais ou menos a partir dos 7 anos até os 12, 13 que as crianças são muito interessadas por esses temas para explicar ciência e etc. Esse livro tem vários infográficos mostrando isso, né? E aí que a gente está vendo, são representações bem simples, né? Do ponto de vista de produção, são desenhos vetoriais, bem tranquilinhos de fazer, só que a forma que está colocado esse conteúdo é muito interessante. E pensando que sempre a gente tem que ter em mente para quem que a gente está fazendo aquele infográfico. Para quem a gente quer comunicar aquelas informações, porque isso vai necessitar a gente adequar a linguagem. Por exemplo, esse infográfico funciona muito bem para crianças. Imagine que você é um engenheiro da NASA e você quer explicar uma nova tecnologia de foguete para um superior. Esse infográfico não vai funcionar, né? Aqui outro infográfico publicitário falando sobre uma caminhonete, né? Mostrando ali todos os elementinhos. A gente tem uns bem complexos, né? Outro infográfico sobre uma estação espacial, né? Como que funciona, o que que tem, etc. Bem detalhadinho ali. Bom, a gente viu alguns infográficos, mas eu queria passar assim o porquê que a gente acha o infográfico interessante ou então como que ele funciona, né? São três elementos básicos que pegam que o infográfico ele acerta em cheio, assim, pensando no dia a dia da comunicação e etc. O porquê que as pessoas querem tanto usar infográficos e por que é interessante a gente usar infográficos. Então eles facilitam a cognição. A gente vai ver, a nossa cognição geralmente ela meio tende a querer ficar de boas, né? A nossa cognição é meio preguiçosa assim.
Então a gente tende a criar alguns atalhos e etc. E o infográfico facilita isso. A gente tem um outro aspecto que é atrair a percepção visual. Enfim, não é preciso falar, né, mas a gente é exposto a um monte de informação todo dia e um texto muito longo pode parecer alguma coisa pouco atraente, né, tipo, que cansativo e etc. Isso pode o infográfico ele pode ser uma porta de entrada para esses textos também, né? Pode trabalhar em conjunto. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. E por último, que é um dos aspectos tão importantes quanto os outros dois, que o infográfico tem que explicar para uma audiência. Então ele vai falar meio que uma língua próxima do que aquele espectador está acostumado para ouvir. Não existe um infográfico que seja universal, né, que fale com todas as pessoas. Ele tem que ser meio dedicado para determinadas audiências, porque ele vai usar de recursos da imagem que comunicam com determinados públicos, né? Então, como eu falei ali naquele exemplo, aquela ilustração mais infantil talvez não funcionasse com um público mais sério. Isso entra naquelas discussões da imagem de que tem imagens adequadas para determinados contextos. Na infografia vai ser a mesma coisa. A infografia trata muito de linguagem, né? O infográfico ele é uma manifestação de linguagem visual. Então ele vai sofrer ter as mesmas restrições que a linguagem natural tem, né? Bom, então vamos lá. Por exemplo, se eu mostrar esses fuscas aqui para vocês, né, essa imagem, e vamos supor que eu desse um tempo assim de uns 10 segundos para vocês contarem quantos fuscas tem nessa imagem. Bom, se você contou ou pausou ali para contar, você pode me responder que talvez tivesse 9 ou 10 fuscas, né? Como é que a gente fez para contar esses fuscas? Indo e você vê a imagem de um fusca, tem ideia, sabe o que é um fusca, né? E vai procurando por similaridade. Daí você vê que tem um ali, tem um escondido atrás do poste, tem um lá embaixo, lá em cima tem a roda de um e etc. Agora, se a gente usasse uma conexão entre uma, alguns pontinhos indicando onde tivesse esses fuscas, né? Ou seja, a infografia ela utiliza desse recurso para facilitar a nossa percepção visual. Ou seja, minha cognição estava tentando entender o que era Fusca, e quando eu tenho ele pontuado, evidente dessa forma, é muito mais fácil, por exemplo, de eu responder essa informação, ou então de eu achar e conectar essa informação com outras coisas que eu já sei. Né? Então eu deixo muito mais claro, muito mais evidente as informações. Isso aqui, no caso, é um dos exemplos, mas o infográfico ele usa um mecanismo que é uma combinação poderosa entre imagem e texto. Né? Os números são texto. E ali a gente combinando essas duas coisas conseguiu extrair muito mais fácil a informação. Essa combinação entre imagem e texto ela é tão poderosa, só que que alguns autores até definem os infográficos como resumindo eles a partir dessa combinação, que o infográfico é uma apresentação de imagem e texto. Mas a gente sabe que não é bem verdade, porque a gente tem vários outros materiais que são combinação de imagem e texto, como uma revista e etc., que não são exatamente infográficos, né? São só textos acompanhados de imagem. Essa combinação é poderosa porque assim a gente vai ter várias relações quando a gente coloca um texto perto de uma imagem. Por exemplo, muita gente já deve ter visto essa foto. E se eu perguntar para vocês o que ela é, algumas pessoas vão responder: é uma capa de disco do Chico Buarque, ou então é a foto de um cara no momento alegre e depois triste. Agora, quando eu coloco um texto, a gente vai ter uma relação entre a imagem e o texto, sendo que o texto está me fazendo entender como que eu leio a imagem. E às vezes acontece o inverso, ou às vezes acontece que eu só consigo extrair um conteúdo, um sentido, quando eu leio as duas coisas ao mesmo tempo. Então essa relação, ela faz os memes funcionar, mas também é o motor dos infográficos. Então no infográfico a gente sempre vai achar imagem e texto.
A maioria das vezes, né? Não é nem sempre, que tem alguns infográficos que não tem exatamente imagem e texto, mas idealmente um bom infográfico ele é rico dessas informações, né? Dessas variações entre imagem e texto. Bom, voltando ao nosso infográfico lá da baleia, só para mostrar para vocês, existem alguns tipos diferentes de imagem. O que eu estou querendo dizer, né? Bom, aqui a gente vai ter, eu vou deixar em evidência só os tipos de imagem que eu estou falando. A gente vai ter um tipo de imagem que a gente chama de modo pictórico da imagem, que são as fotografias, as ilustrações, os mapas, os pictogramas ficam na margem ali, mas são todas representações visuais que elas estão associadas a coisas que a gente consegue imaginar fisicamente, tá? Então, por exemplo, aquele desenho do osso ali é uma representação visual, não é fotográfico, né? Mas eu sei que existe um osso na realidade. É meio complicado falar nisso porque, por exemplo, eu poderia ter o desenho de um unicórnio e não, unicórnios não existem, mas eu consigo imaginar um cavalo com chifre, né? Então tem essa margem ali de explicação. Um outro tipo de imagem que a gente vai ter, que é muito útil nos infográficos, são os elementos esquemáticos, ou então as imagens esquemáticas. O que são essas imagens? São imagens, elementos que a gente só compreende eles por convenção. Por exemplo, ali a gente vai ter essas representações que parecem os pirulitos, né? Mas elas são balõezinhos que me indicam partes da baleia. E isso é como se fosse, funciona ali como se fosse uma lupinha, né? Me indicando que eu consigo ver mais a partir daquilo. Essas imagens elas funcionam só por convenção, né? Em outra cultura talvez ou de outra forma, eu não tenho na realidade, né, no mundo físico, um círculo com palito que eu consiga ver as coisas ampliadas naturalmente, assim, né? Beleza, talvez eu teria uma lupa que funcionaria, mas uma lupa dificilmente me mostraria a foto da baleia do jeito que está ali, né? E daí, por exemplo, tem aquela simulação de sinalzinho de Wi-Fi ali na frente da baleia que é falando do sonar que as baleias trabalham ali, né? Essa gradação ajuda a representar isso. Então, a linguagem esquemática é muito útil para eu fazer isso, conectar conceitos, né, explicar mais de alguma coisa, representar coisas que são invisíveis ao olho nu, mostrar intenções, né, as setas são muito úteis nesse universo e elas são essas imagens esquemáticas. E por fim, a gente vai ter os textos, né? Então os títulos, os subtítulos, os as gravatas, né, que a gente chama no universo jornalístico, as legendas, os rótulos, tudo que é texto que ajuda a complementar, a indicar, dar a leitura de como é que eu tenho que ler a imagem, ou a imagem me ajuda a ler como que eu leio esses textos, a gente tem esse universo separado ali, que são da linguagem que a gente chama de verbal. Uma coisa legal é que assim, no meio digital, o texto ele pode ser a narração, né? Então a gente tem esse ambiente aí de trabalho. Bom, mas basicamente são esses os três componentes principais do infográfico, né? As imagens pictóricas, as fotografias, etc., ilustrações, as imagens esquemáticas, esses conectores, setas, diagramas, boxes, essas coisas, e por fim os textos, né? Então, se eu uso esses três recursos, eu vou ter um infográfico mais completo. Bom, nisso a gente teve uma introdução ali breve. Agora vamos tentar ver o que eu preciso saber para fazer um infográfico, né? Basicamente são dois processos que acontecem, né, na produção do infográfico. Quem está fazendo infográfico está codificando a informação, então está dando um zip ali na informação. E a pessoa que está vendo o infográfico ela tem que ter a chave para conseguir decodificar. Então, nós, quando estamos produzindo infográficos, a gente tem que ser bem generoso e dar a chave para a pessoa, né? Para ela não ficar tentando abrir aquele código ali à toa.
E tem algumas estratégias para a gente codificar essa informação, né? Então, eu vou mostrar de uma maneira bem rápida aqui, é, talvez não seja muito rápido, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. 3 estratégias que a gente pode usar para codificar essas informações, né? Então, a primeira é transformar, a segunda desenhar e a terceira organizar. Então, a gente vai ver ali o que a gente usa para transformar. São as estratégias de explicação, ou seja, para cada tipo de informação que eu tenho, eu posso usar uma estratégia de explicação. As que a gente mapeou, talvez existam mais, talvez existam menos, mas assim, a gente acaba trabalhando com 8 estratégias, né? Comparar, localizar, temporizar, quantificar, classificar, sequenciar, contextualizar e fazer analogias. Eu vou explicar um pouco cada uma delas com alguns exemplos, né? Então, para comparar é muito legal quando eu tenho duas coisas diferentes e às vezes uma coisa é desconhecida desse público e eu quero que ele reconheça. Por exemplo, o tamanho. Nesse infográfico aqui tem um monte de torres, né, de diversas alturas. Só que assim, medidas são muito abstratas para a gente. Por exemplo, eu imaginar aqui da minha casa quanto que são 385 metros, eu vou fazer uma suposição que é meio equivocada. Às vezes, se eu puxar por referenciais das pessoas que as pessoas conseguem ver, que já viram alguma, eu consigo começar a ter parâmetros para oferecer essa comparação. E se eu coloco lado a lado, eu ofereço uma gama maior ainda de elementos para as pessoas compararem e terem uma noção melhor ali de como que funciona essas explicações. Então, se eu for ver ali, são todas torres estrangeiras, né? Só que o infografista ele foi bem bacana assim e colocou a torre de TV de Brasília ali, né? Tipo, que é um referencial brasileiro para a gente ter uma noção. Ó, essa daqui tem 224 metros, ela não fica nem na metade da torre de Tóquio ali, que é a mais alta, né? Então, a gente vai ver esses vários elementos. Então, a gente tem esse conjunto principal que são as torres sendo comparadas, tem um mapinha ali embaixo, tem uma parte histórica, né? Então, bem interessante. Vamos para o próximo exemplo. Localizar. Para localizar, quando eu quero localizar alguma coisa no espaço, geralmente eu uso um mapa. Então, o mapa ele pode ser a base de um infográfico, né? Esse daqui não é exatamente um infográfico, ele está mais para um mapa ilustrado, mas ele conversa com a infografia, ele poderia ter alguns elementos mais explicativos. Ele está num livro infantil para mostrar para as crianças as coisas que tem naquele país, né? Então, ele não é preciso, né? Ali no meio do país, se você vê a cidade de Lucerna, talvez ela não esteja exatamente ali. Mas qual que é a grande ideia desse infográfico? Mostrar os hábitos culturais desse país para as crianças. Então, mostrar os Alpes. Ele tem outras formas de comunicar. E é legal porque assim, ele dá aproximadamente essas localizações e também entrega uma característica visual muito atrativa, né? Tipo, de curiosidade. Nossa, tem um monte de coisa ali, deixa eu ver o que é isso. E eu consigo comparar que o norte tem os Alpes, desculpa, no sul tem os Alpes, no meio ali tem a criação de gado, no norte tem algumas igrejas, tem os peixes ali, eu consigo comparando e fazendo as minhas próprias relações. O infográfico ele é muito bem sucedido quando ele oferece isso, do leitor conseguir fazer as próprias relações deles. Né? Então aqui só um zoom para a gente ver o São Bernardo ali. Bom, a outra característica que a gente pode usar no infográfico é temporizar ou então localizar no tempo o que aconteceu, um fato, ou mostrar isso. Né? Normalmente se utiliza aí as linhas do tempo para mostrar isso, né? Só que tem várias maneiras de usar de formas muito mais criativas do que uma linha com fotos ilustrando esses momentos, né? No caso esse infográfico aqui, ele apresenta a história da Terra.
Então, é como se fosse, a gente chama esse estilo de imagem sinóptica, que é uma imagem onde acontece tudo sobre um objeto só ao longo do tempo, ou então ao longo de alguma coisa que modifica ele, né? Então tem essa linha do tempo ali embaixo mostrando as variações, mas a Terra está ali e separado por linhas ali de cada bilhões de anos os principais acontecimentos desse período. Isso é muito legal para mostrar, por exemplo, sei lá, a evolução do projeto, ou como esse projeto se modificou ao longo do tempo, ou então se é um produto para ser lançado no mercado, qual que é a curva de tempo desse produto, né? Isso é feito de uma maneira muito, pode ser muito simples, né? Eu tenho uma linha que está marcado o tempo e eu vou mostrando com RAFs ou sketches essas modificações ao longo desse tempo, né? Bom, um outro uso é a quantificação, né? Então eu posso ter em infográficos um conjunto de gráficos estatísticos, numéricos, para me dar a dimensão de alguma coisa, né? Esses infográficos, esses gráficos aqui são de um designer da informação chamado Nicholas Felton, né? Que ele fazia uns anuários das coisas que ele fez na vida durante um ano, né? Então esse daqui eu acho que é das bebidas que ele bebeu e das ferramentas que ele usou. Então eu consigo notar de uma maneira muito rápida as diferenças quantitativas, né? Como eu falei, números são uma abstração muito grande para a mente humana tratar de uma forma tão objetiva, assim, né? A gente tem que dar uma processada e pensar. E quando eu uso um gráfico de barras, por exemplo, o que eu estou oferecendo? Uma relação de quantidade por tamanho. E eu consigo comparar tamanho de uma forma bem mais rápida do que números. Então eu consigo perceber o que é maior, o que é menor, quanto foi mais da metade, menos da metade, de uma maneira muito mais rápida. Bom, aí a gente vai ter a classificação. O classificar ele pode ser utilizado em N aspectos, né? E geralmente, como que eu represento a classificação? Por grupos. Aqui no caso desse infográfico, eu tenho uma classificação de cachorros, ou no caso ali, da família dos caninos, né? Então eu tenho vários grupos que estão classificados, né, dos mais velhos, dos ancestrais, e daí vai ter coiote, raposa, chacal, raposa falsa, cão selvagem e daí o cachorro, que a gente conhece, né? Quer dizer, o lobo e cachorro. E daí a gente começa a ter agrupamentos das raças que são mais parecidas e começa a entender ali, dentro dessas classes, quais estão agrupadas, quais estão desagrupadas, né? Tipo, quem participa, quem faz parte do que, quem não faz parte. Esses são os princípios ali que a gente consegue é, agrupar essas informações que são parecidas para mostrar para as pessoas, né? E daí a gente pode oferecer tanto essa classificação junto com uma comparação, né? Todos esses elementos que eu estou mostrando para vocês, eles podem ser combinados em um infográfico. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos que têm muito evidentemente um dessas questões ali, mas eu posso encontrar, sei lá, um infográfico que tem uma comparação com a localização, a temporização, tá? Bom, o sequenciar. Tem um infografista chamado Nigel Holmes, é um infografista inglês, trabalhou durante anos na revista americana chamada Time, e ele tem um livro chamado Wordless Diagrams, que ele vai fazendo alguns infográficos bem-humorados que tem essa imagem e texto ali indicando uma sequência de passos, né? Geralmente eu posso usar essa sequência de passos quando eu quero que o leitor acompanhe. Ó, aconteceu primeiro isso, depois isso e depois isso, né? Esse daqui é um infográfico ensinando a tirar leite de uma vaca. E esse daqui é sobre os beijinhos em cada país, né? Como que as pessoas se cumprimentam. A gente também tem a questão do contextualizar. Esse é um pouco mais subjetivo, mas assim, os infográficos eles servem para ajudar a explicar o universo que está em volta, da onde saiu alguma coisa, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma
no caso desse daqui, né, de como surgem as pintas. Se a gente vê a imagem que está em evidência ali, é uma representação bem abstrata, assim, por mais que puxe de alguma questão visível nossa, né? Mas é uma representação abstrata científica, uma representação artística quase, né? De como que seria a pele humana, aquele quadradinho. Só que assim, se eu só bater o olho naquilo, eu fico um pouco em dúvida, tá? Mas de onde, de que parte do corpo, o que, que é isso, né? Se eu estou olhando rapidamente, despretensiosamente, assim. Então, o resto da composição do infográfico, o fato de ter um corpo feminino ali no fundo, ter outros elementos me mostrando que aquilo é um pedaço da pele que tem a pinta ali, né, e tem a verruguinha e essas coisas, é, eu consigo compreender o contexto. O mesmo vale para se eu estou mostrando uma peça ou então se eu estou querendo fazer uma ação, qualquer tipo de elemento assim que é isoladamente muito difícil de explicar, o infográfico ajuda você a botar ele num contexto e mostrar como que ele se relaciona nesse contexto e etc. E por último, uma das coisas mais interessantes que a infografia possibilita, que é fazer analogias ou então utilizar metáforas, né? Para isso eu vou usar um infografista que é difícil de chamar ele de infografista, na verdade, né? É bem controverso, mas talvez seria um dos primeiros infografistas da modernidade, que vai ser o Fritz Kahn. Ele era um médico e ele estava muito preocupado em comunicar é, questões do corpo humano e etc. para a sociedade em geral. Então ele criou essa representação chamada O Homem e o Palácio Industrial. O que, que essa representação faz, né? Ela é uma analogia de todos os sistemas que a gente tem no corpo humano a sistemas industriais. Então a gente vai ver ali o olho é uma câmera fotográfica, a razão são os filósofos brigando ali, o sistema de nervoso são umas telefonistas mandando as informações para as outras partes do corpo, a boca, né, como uma parte ali de uma indústria, o coração como um grande motor, o estômago como uma indústria de tratamento ali, né? O fígado, uma reserva de açúcar. Ou seja, ali a grande intenção da comunicação dele era um pouco mais infanto-juvenil, ou então explicar para um público que não muito especialista, né? Claro que se ele fosse um congresso de medicina para falar sobre uma nova descoberta do pâncreas e mostrar essa representação dessa, iam dar um pouco uma risada na cara do cara, né? Mas pensando que a metáfora tem disso, o público tem que estar muito sensível àquela metáfora para conseguir funcionar, né? Então pode ser um grande tiro no pé. Mas também se acerta, ela puxa nessa questão emocional de se aproximar e dialogar de uma maneira muito rápida com o público, sendo também um atrativo visual bem interessante. Bom, daí entrando na parte de desenhar, a gente vai ter algumas convenções visuais, né, que a gente pode apelar para isso. Basicamente, todos os elementos que a gente tem no infográfico, a gente pode usar esses elementos aqui que a gente chama de variáveis gráficas para criar diferenciação e hierarquia dentro desse infográfico. Então, eu posso usar tamanho, valor tem a ver com claro ou escuro, textura, cor, orientação, posição espacial, se está embaixo ou está em cima, e forma para dar destaque ou então mostrar uma uniformidade. Basicamente assim, no infográfico eu vou ter em destaque, num tamanho maior, os elementos principais, né? Então, o título, a imagem principal sempre vai ser maior que os outros elementos. Às vezes eu tenho a imagem principal colorida e as outras em traço. O título geralmente ele vai estar no canto superior esquerdo, né, que tem um pouco a ver com a nossa leitura. E as formas, daí a gente pode ter N tipo de formas. Bom, vou mostrar um pouco disso nos infográficos para vocês terem uma noção. Por exemplo, nesse infográfico, a imagem principal em destaque é desse corpo humano cibernético ali, né?
Tanto que ele está colorido e ele está numa dimensão bem maior e um estilo diferente do resto das outras informações. E a gente vai perceber que os outros desenhos estão a traço, não estão coloridos totalmente, né? Só estão com as partes preenchidas de destaque. Então a gente tem esses usos ali daquelas variáveis gráficas para criar esse equilíbrio, essa harmonia e essa porta de leitura, né? Ele meio que me induz a ler primeiro essa imagem grande ali e depois indo tentar descobrir no cantinho ali as outras informações. Para isso eu também posso usar muito das imagens esquemáticas que eu comentei lá atrás, né? Tipo como os boxes, as setas, a, as barrinhas, né? Os contornos, a variação desses contornos para indicar essas leituras, né? Então, por exemplo, nesse infográfico aqui sobre um acidente de um avião, mostrando todo o trajeto que esse avião fez no ar ali, né? Então eu tenho os numerais que me ajudam a entender qual que é a sequência e eu tenho a seta indicando o avião virando ali em várias posições e ele tem um mapinha para mostrar de onde o avião saiu e para onde ele bateu e etc. Bom, depois que eu consegui desenhar, eu consegui definir as minhas estratégias ali de explicação, eu tenho que organizar todos esses elementos em camadas que as pessoas consigam extrair, né? Então, sempre pensando, a gente está naquela questão. A gente está codificando a informação e está querendo entregar a chave para as pessoas decodificarem, né? Bom, uma dessas estratégias é a gente colocar o infográfico em camadas de informação. E tem assim, a gente não gosta muito de falar que é uma receita de bolo, mas tem uma estratégia bem clássica assim de fazer, que é utilizar dessa variação de tamanho, né? Então, basicamente, a gente vai ver que um infográfico, por exemplo, esse infográfico aqui do Cristo Redentor, a gente tem 4 áreas ali, basicamente, de informação, né? Eu tirei aquelas 2 de cima, mas dá para incluir ali. E a gente vai ter características dessas áreas de informação. A gente tem uma área de informação maior, que é essa central, que a hora que a gente bate o olho no infográfico a gente acaba lendo, né, que é o título e o Cristo Redentor, essa imagem em construção ali, etc. Esse de cara ele já me explica o que se trata esse infográfico. Então, a história e projeto. Então, está falando da história da construção do Cristo Redentor, né? Eu consigo supor essa informação. Não preciso ler tudo para extrair essa informação. Ela já está de cara ali, né? É a explicação principal do infográfico. É a pergunta que o infográfico responde. Do lado, a gente vai ter um nível que a gente chama de complementar, que ele está explicando como que foi feito a estátua, né? Ela foi feita em escala e depois foi ampliada. Então, essa é uma informação que está ajudando diretamente a explicar a informação principal, por isso a gente chama ela complementar. Geralmente ela está na lateral, em volta, assim. Também dá para chamar ela de satélite, assim, mas complementar é um termo mais adequado. E por fim, a gente vai ter as informações contextuais, que são informações que se a gente precisasse cortar fora, tudo bem, porque a explicação principal já está bem explicada ali. Essa informação contextual ela me dá, como a gente viu ali, uma das características da infografia é contextualizar. Então, ele me explica as pessoas envolvidas na construção da estátua, me fala das estátuas que existem no Brasil, as maiores que tinham na época, qual que foi a timeline da construção. Do outro lado, a gente tem como que foi para construir a versão final do Cristo, o posicionamento dele lá na pedra e todas essas outras questões. Que assim, elas são interessantes e complementam a informação, mas em síntese, se eu precisasse saber como foi construído o Cristo Redentor, a informação principal ali já dá conta disso. Essa contextual é mais para enriquecer. E daí, um bom infográfico ele tem isso, ele tem essa riqueza tanto das 3 camadas quanto dos níveis de informação, né? E dos recursos de linguagem. Se a gente for ver, olha, esse infográfico eu considero ele um bom infográfico, ele tem uma riqueza de imagens, ilustrações, ele tem os conectores,
ele tem diagraminhas explicando como que foi feito, ele tem blocos de texto bem pontuais, né, títulos, a gente consegue ver e entrar nessa informação de uma maneira bem tranquila, né? Bom, como dicas finais, resumindo um pouco do que a gente viu, a gente tem que lembrar então que o infográfico geralmente ele vai ter essa relação entre imagem e texto. O infográfico ele tem geralmente mais de um ponto de entrada. Então, como eu vou criando esses vários pontos de entrada, ele vai permitir a pessoa ter uma leitura não linear. Às vezes ela pode começar a ler de um cantinho, ler do outro, mas geralmente eu acabo induzindo por tamanho ou hierarquias, como eu falei para vocês, né? E daí a gente vai ter algumas unidades básicas. Então, no infográfico sempre tem um título, texto introdutório, as fontes, os créditos, as imagens e essas camadas visuais de informação. Só para deixar meio claro lá aquela noção, né? Então, essa seria uma receitinha de bolo, assim, mostrando que se a gente colocar uma imagem grande, as satélites e as complementares, a gente começa a dar cara de infográfico para alguma coisa, né? Então, se está na dúvida, eu acho que esse é um bom ponto de partida. E daí só mostrando aqui um infográfico de um cachorro que segue mais ou menos essa mesma estrutura. Tá certo? Bom, muito obrigado, pessoal. Esse é um produto aí do Pensar Infográfico, que a gente é um curso, também tem consultoria, também produzimos infográficos sob demanda, né, para alguns clientes específicos. Esses são os clientes que a gente atende aí. E essas são as nossas redes sociais, nosso e-mail. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Muito obrigado. Até mais.